Fala, empresárias! Estamos aqui com mais um episódio do ObraCast delas e hoje com duas presenças ilustres. Estou me sentindo muito honrada. Estou aqui com a Luciene, da Firmato, e com a Laisa da Loures, duas empresas e duas mulheres fantásticas que hoje eu tenho o prazer de receber e contar um pouquinho da história, conhecer um pouquinho da verdade e do empreendedorismo dessas duas. Lu, seja bem-vinda, Laisa, seja bem-vinda. Obrigada, linda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Imagina, fiquei super feliz que vocês aceitaram o convite de bater um papo com a gente. E, a gente tá realmente ampliando aí o ObraCast e o ObraCast dela tem sido, assim, uma super oportunidade de dar voz mesmo a mulheres e empresárias como nós, que vivemos em um ambiente super masculino, né? Vocês ainda mais atuando aí no mercado imobiliário, no mercado da construção civil também, de alguma forma. Então, a gente vai bater algum papo, a gente tem algumas perguntas também que o pessoal mandou aí para que a gente possa responder, mas queria saber, entender, Lu, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou dentro do mercado imobiliário, na área da construção, do design, que eu acho, eu sou suspeita para falar porque eu adoro. Conta pra gente um pouquinho da sua história. A minha parte dentro da construção civil é mais gostosa, né? Ah, é mais elegante, mais bonita, né? A modéstia à parte é a mais gostosa, né? É a maquiagem da noiva, né? Exato. A noiva fica pronta depois daquele processo todo, e aí eu entro com a parte mais gostosa. Eu sou da parte comercial, né? Eu sou da área comercial desde sempre, então eu sempre trabalhei com vendas. Legal. E a minha oportunidade de ingressar nesse mercado de móveis, de design, de decoração, veio através das vendas, né? Porque eu sempre trabalhei com vendas, mas eu sempre trabalhei com vendas de produtos que eram, de alguma forma, produtos de luxo. Né? Legal. Então, quando eu trabalhava com moda, eu trabalhava com moda também, que tinha um design, um estilista por trás. Então, minha trajetória foi comercial. E aí eu comecei nessa parte comercialmente há 20 anos atrás, trabalhando numa loja de imóveis. Eu fui vendedora há muito tempo dessa loja, uns 8 anos, até que apareceu a oportunidade de abrir a minha própria loja. E era um pouquinho diferente que eu queria, porque na época não se trabalhava muito com design brasileiro aqui na região. E eu vejo muito potencial em São José dos Campos. Né? E além de ver potencial em São José dos Campos, eu vejo potencial nas pessoas de São José dos Campos. E as pessoas subestimam a gente. Sim. Né? Porque a gente quer o produto bom, mas a gente não tem acesso ao produto bom. Sim. Então, eu queria desmistificar isso. Então, hoje, a gente não precisa mais ir para São Paulo para procurar o móvel de design assinado. A gente tem aqui. Então, essa trajetória, hoje a Firmato vai fazer 12 anos. Caramba. E a gente vai estar já com a terceira loja daqui a pouquinho, né, em Taubaté, que já é uma novidade aqui em primeira mão. Ai, nossa, questão. Primeira mão, a gente está assumindo uma loja lá em Taubaté também, né, que já existe no mercado. Mas essa trajetória é uma trajetória que foi de desafios, né? Uma trajetória fazer a população acostumar com isso, né? Entender a importância de design, então. Mas eu sou super realizada nesse processo até hoje, sabe? Os desafios são constantes ao tempo todo. Mas eu me realizo em cada um deles, assim. Eu acho que... que demais, assim. Eu acho que o mais legal é a gente entender mesmo, né? Que veio de uma construção, Exatamente. Né? Então, teve uma trajetória, veio de uma área comercial que eu acho que hoje, dentro do que a gente vive, é o que a gente mais fala aqui nos episódios. Cara, o quão importante é a área comercial, né? Em todos os segmentos, né? Exato. É o coração, assim, né? O negócio não funciona. E você, Laisa, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, a minha história também veio da área comercial, né? Eu também vim, assim, de uma série de empresas do alto padrão, também do luxo. Então, eu fui construindo também. E muitos dos clientes hoje que tem na minha empresa, eu atendi lá atrás. Desde uma joalheria altíssimo padrão, desde uma empresa dentro da área da construção civil também alto padrão. Então, eu sempre soube que eu queria abrir a Loures. Mas eu enxergo também, Lu, aí você me disse se é verdade ou não, que é meio que uma bolha também, né?
E aí, você tem que chegar nessa bolha. Então, para eu chegar nessa bolha, eu pensei, eu não quero atender os clientes, outros. Eu tinha um nicho para atender, sabe? Uhum. Eu já tinha ali na mente que eu queria atender o alto padrão. Para eu chegar no alto padrão, eu tinha que entrar dentro dessa bolha. Então, foi conhecendo os profissionais, né, ao longo dessa trajetória de trabalhando ali dentro das empresas da construção civil, dentro do alto padrão, que eu consegui chegar. E aí, quando eu trabalhei na última empresa, eu falei assim, não, eu preciso escolher. Ou eu continuo aqui, ou eu, de fato, assumo a Loures e vou para o mercado de trabalho, porque também é um desafio muito grande, né? É um desafio gigantesco, né? Você sair do certo, né? E ir, às vezes, ali pro duvidoso, porque eu acho que o empreender é assim, né? É um Exatamente. desafio todos os dias. São decisões, né? É decisões. E assim, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu almejo, foi um sonho, e foi por isso que eu entrei para esse mercado. E hoje a Loures, graças a Deus, está aí no mercado já tem 3 anos e meio como Loures, né? Loures Projetos, mas eu já fazia alguns projetos antes de ter empresa, né? Na pessoa física. Na pessoa física, para alguns arquitetos da engenharia, e foi acontecendo. Legal demais. Eu acho que nós três, a gente se conheceu hoje, né, Lu? Aham. E eu e a Laís, a gente já tem um relacionamento, já fazemos negócio juntas, então já conheço um pouco da trajetória dela, mas eu acho que um ponto em comum é que eu também vim da área comercial. Eu, na faculdade, fui trabalhar numa startup, uma startup jurídica, em São Paulo, e aí eu vi o quão diferente eram os escritórios de São Paulo. E é o que você falou, aqui na nossa região a gente não tinha um escritório boutique como eu queria montar o meu. É porque eles subestimam a gente, né? Exato, É para eles exatamente. ser chique, ser elegante, aí comprar na Gabriel. Né? Exatamente. Exato. Eu acho que antes era muito mais. Não, acho que hoje a gente já conseguiu quebrar isso. Exato, Desmistificar, sim, né? com Eu certeza. hoje eu tenho experiência de atender clientes Da Gabriel. Que que vem de lá. que tem vantagem, que tem um privilégio, porque Uhum. lá na Gabriel, por exemplo, são lojas que nem eu sou multimarcas. Uhum. Então, eu represento várias marcas dentro de uma loja. Lá na Gabriel, o cliente tem que ir nas marcas separadas. Uhum. Eu não, eu tenho todas elas aqui. Por Sim, quê? você tem um Porque portfólio muito porque diversificado. eu sou multimarcas. Uhum. Então, lá não, lá tem a loja de uma marca, da outra marca, da outra marca, da outra marca. Então, para o cliente fazer na casa dele, talvez uma seleção, uma curadoria, que ele faz com mais facilidade aqui, ele tem que andar a Gabriel inteira. Exato. E lá, aqui não, que ele já vem no lugar, ele já consegue entender. Já resolve tudo. Já resolve a resolve vida. tudo, já resolve tudo. Então, E ele consegue ter esse olhar que ele vai ter um produto assinado tanto quanto na Gabriel. Exatamente, é o Exato. mesmo produto. Hoje, né? Não. E o produto que eu vendo, ele mesmo assim, ele é o mesmo produto. Uhum. Que muitas vezes, vou dar um exemplo, assim, eu quero uma Porsche. Aí o cara vai na Porsche comprar. Com móveis é a mesma coisa. Eu quero tal poltrona, de tal design, ela tem nome. Sim, ela tem nome, é. sobrenome, tem... É. Então, quando você procura o produto, o cliente já sabe o que ele quer, ele acha que também. E eu acho que o que foi uma questão da sua fala que eu acho que tá fazendo total sentido. O público de São José tá cada vez mais criterioso na escolha do profissional e no Exatamente. produto. Nossa, Eu sinto isso 100%. muito no escritório. O que eu Exatamente. mais tenho sentido é o cliente que ele vai para São Paulo, ele contrata grandes escritórios lá, e aí ele volta falando assim, ó, mas na hora que eu fechei o contrato, ele me joga na mão de qualquer advogado na execução. E aí ele volta aqui para atendimento personalizado de um escritório boutique que tá aqui, que tá perto, que tá palpável. E eu acho que isso também tem no mercado de vocês, né? Ainda mais quando a gente fala de alto padrão. O que vocês sentem disso? Vocês acham que São José passou por uma evolução? Lu, você já tá no mercado faz bastante tempo. Como é que você sente essa evolução do mercado joséense nessa perspectiva? Eu acho que o cliente que tem a experiência de ser atendido pelo prestador de serviço, tanto o profissional de arquitetura, quanto da área da Laisa, né, que faz... Quando ele tem essa experiência, o comparativo para um profissional de São Paulo fica assim... É porque hoje as relações são muito mais humanizadas. Exato. O que conta é a humanização. Em São Paulo, isso é muito Longe, negócio, né? muito business, muito Dinâmico. só. Aqui não, aqui a gente cria uma relação
de amizade. E o cliente se sente muito mais abraçado, porque é a casa dele, gente. É uma parceria mesmo, né? É, e a casa dele, ele vai entrar todo dia lá, aquele sofá, aquele que ele escolheu. Então, quando ele tem essa experiência de ser atendido aqui, ele fala, gente, olha que delícia. Então, até o paulista mesmo, tá? É. Eu atendi um casal que ela é mineira e ele é paulista, da capital mesmo, bem. E ela, tipo, a gente ficou na loja o dia inteiro, ela batendo papo e conversando. Acabou que fechamos o negócio, a casa dela, já tinha feito outra casa em São Paulo. Olha só, ela contratou um profissional de São Paulo, a primeira experiência, depois que ela teve a experiência de contratar o profissional de São José, Outra coisa. levou para a vida, porque eu acho que essa aqui mesmo, essa humanização, eu não vou terceirizar o atendimento. Eu vou fazer para você, eu vou cuidar, eu vou ajudar na sua curadoria. E as pessoas entenderem essa empatia. O povo do interior tem mais, né? Tem mais. Então, Essa essa facilidade, é a né, nossa do vantagem, acesso. É. né? E eu acho que os profissionais, até uma dica de ouro para quem tá assistindo, é justamente isso. Usar dessa vantagem que a gente tem, Exatamente. desse relacionamento, desse fácil acesso, para entregar algo personalizado, né? Ainda mais quando a gente fala de um atendimento alto padrão. E você, Laisa, o que você tem sentido no mercado Bom, nessa no perspectiva? começo, eu sentia muito que os clientes, mesmo do alto padrão, eles sempre conhecem um engenheiro, né? O engenheiro é tipo padaria. E o tio é engenheiro, ou o primo é engenheiro. E aí, às vezes, chegava para mim fazer o projeto estrutural, o projeto elétrico e pronto. E o restante era com um parente. E aí, essa compatibilização da engenharia com o arquitetônico não ficava 100%. Então, a gente, colocando essas culturas dentro dos escritórios de arquitetura, foi mudando, sabe? E hoje a gente tem, não 100%, mas hoje a gente tem uma qualidade de serviço entre compatibilização de arquitetura e engenharia muito importante, porque ainda mais na obra, ainda mais quando ele compra o produto dele, né? Quando é um produto, quando o cliente ele fecha com várias pessoas um projeto de engenharia e ele pede o escritório de arquitetura para compatibilizar, não fica 100%. E aí, o que que acontece? Eu já cheguei numa obra na Alphaville, foi na Alphaville, eu estava visitando uma outra obra, e aí eu olhei e era a obra de frente com a minha, era de um profissional que é cliente nosso do escritório, né, de engenharia. Só que olhando a planta assim, eu enxerguei que eles estavam construindo ali ia fazer uma janela ali. E ali ia passar um pilar. E aí como? O cliente ele gasta o material, tem um retrabalho no escritório de engenharia, tem um retrabalho no escritório de arquitetônico, tem um desperdício De material. de tempo também, né? E às vezes você tem prazo para entregar, tem todo um retrabalho por trás. É porque não fez um serviço 100%, não fez uma compatibilização 100%. Então, eu acho super importante o cliente, ele ter a consciência que ele precisa fechar a engenharia 100% com um único escritório, para que essa engenharia fique 100% compatibilizada junto com o arquitetônico, sabe? A maioria dos nossos clientes, né, de arquitetura dentro do escritório, eles já têm essa consciência. O nosso time geralmente faz alguns workshops com eles, sabe? Com o time também dos arquitetos, para que fique claro isso. Porque, assim, eles vão ter uma dor de cabeça depois e o cliente ali vai ficar insatisfeito. E não é isso que a gente quer, né? E eu acho que uma coisa que a gente tá falando a gente como profissional, que a gente tá entregando um trabalho ali de qualidade, o cliente tá ficando criterioso. Muito. Então, se ele tá vindo buscando essa personalização, ele também vai querer a entrega de um resultado que seja, Exatamente. né, E compatível. a sua área, Laísa, hoje, eu não entendia muito. Mas foi Mas aprendendo eu nada? posso falar? Não, eu posso falar. Eu tive uma experiência com uma cliente que deu alguma coisa ruim na compatibilização dela. E aí eu fui entender O quanto é quanto é importante a compatibilização. Muito, muito Gente, importante. é o que vai fazer o seu projeto 3D virar realidade dentro daquilo que o arquiteto projetou. Porque às vezes você fala assim, ah, tá, isso aí é fácil. Não, o arquitetônico, ele tem que estar muito alinhado com a engenharia do 100%. porque senão, se não tiver, a sua casa não vai sair com a volumetria que o arquitetônico. Nossa, com certeza. E isso, o cliente final às vezes não tem noção. Então, a sua área, para mim, hoje,
na minha cabeça, como consumidora, é fundamental. Sim. Eu tenho certeza disso. Exato. Entendeu? Para que aquilo funcione da melhor forma. Muitas vezes ele fica buscando o cliente, o arquiteto dá a solução, e o cliente fica buscando economia. A economia sai caro depois, que o barato sai caro, não adianta. Dá Exato. retrabalho. E quando você faz com uma pessoa que está alinhada ali com o arquitetônico e com o Tem uma escritório. sinergia, né? Não, e depois resolver em obra é a pior coisa. É a pior coisa. gente. É E até desespero. vocês não tem ideia, estavam gente. falando antes, e voltando até pro teu, né? Sim. Teu negócio. Sim. Se não tiver alinhado o arquitetônico e o estrutural, É. até no Dá, design vai a dar, gente vai vai dar. ter Não problema. somente o Vai ter. estrutural, mas o hidrossanitário, o projeto elétrico, o projeto de ar-condicionado, o projeto de gás, tudo. E assim, lá no escritório. E aí depois as pessoas reclamam que obra não dá trabalho, né? Que obra não dá Nossa. certo. Mas é Posso uma, falar? E mas é obra uma só delícia. e obra dá trabalho. Mas dá mais trabalho quando o cliente, às vezes, busca. Não ter essa consciência, né? Exatamente, E essas busca as vias mais economias, né? fáceis. É. Se a gente. Eu sou assim, ó. Eu sou apaixonada no trabalho dos arquitetos. Eu também. Eu sou fascinada. E deixa eu explicar por quê. E eu sou aquela cliente de arquiteto que, se o arquiteto falar assim pra mim, ó, é assim que você tem que fazer. Eu vou fazer assim, do jeito que ele falou que tem que fazer. Então, quando tem essa consciência que o arquiteto projetou aquilo e se a gente fizer, vai sair daquela forma, vai ter menos desgastes no processo. O problema é quando a gente fica tentando É fazer o mais buscar barato, soluções né? Sim. que a gente quer, mas às vezes a solução o próprio arquiteto pode dar. Sim. Então, me fala qual que é a melhor solução dentro da minha necessidade. Ele vai te dar a melhor solução. Entendeu? Legal. Então, quando se contrata um profissional, independente de qual área seja, você respeitar e acreditar no trabalho do profissional é importante. Sim, é super. Acho que o processo decisório de você contratar Exatamente. um arquiteto ou Exatamente. qualquer profissional que seja, é super importante até para sua própria experiência, porque não Nossa, com adianta nada certeza. a gente como profissional, nós como profissional, prepararmos toda uma experiência do cliente, que é um assunto que eu quero perguntar depois para vocês disso, como é que vocês Fazem enxergam isso. isso, e eu acho que dicas também para quem tá assistindo a gente. Mas também o próprio cliente, né? Às vezes, por mais que a gente se esforce, não tem uma contraprestação. Então, até uma das perguntas que eu recebi é: o cliente sempre tem razão? O que vocês pensam sobre isso nesse processo de projeto, assim, e de cliente que geralmente vem e quer dar alguma informação, quer fazer alguma alteração no meio do que está acontecendo? Como que vocês lidam com essa situação? E já puxando um pouquinho para experiência do cliente, o que vocês veem e fazem na empresa de vocês? Bom, falando da engenharia, a engenharia é mais técnica do que da Lu, né, Lu? Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Então, nem sempre aquilo que o cliente quer, a gente consegue. Claro que a gente vai chamar o nosso time, vai estudar com a melhor solução dentro do pedido do cliente, só que demonstrando, às vezes, que um outro caminho é melhor para ele também, para o cliente, né? A gente tem que seguir dentro das normas, né? Dentro das normas da NBR. Então, eu acredito que a gente tenta solucionar tudo que ele pede. A gente faz várias reuniões com os clientes, com a equipe de É que tem gente que pede umas coisas também. muito mirabolantes, deve ter, assim, não, né? Umas coisas que até estruturalmente não tem... Não pode. Tipo, o cabimento. muro de arrimo. O cliente tem que fazer um muro de arrimo, mas ele quer fazer um muro de divisa. É impossível. Então, a gente não faz. Então, assim, são coisas muito sérias, sabe? Rolou um vídeo super famoso, infelizmente, né? Que aconteceu na Alphaville, se eu não me engano, acho que você viu, Lu, um muro caindo. Caiu. Então, aquilo ali é um muro de arrimo. Então, é muito importante você projetar ele com muita segurança, com muita seriedade. E é o que nós fazemos. Então, quando o cliente quer ou pede, nossa, vamos fazer um muro aqui de divisa. Não tem como. Então, é nesses casos que a gente fala não para o cliente, mas em Legal. outros, a gente sempre procura achar a melhor solução para ele. Não, legal demais. E você, Lu? No meu caso, assim, eu acho assim, o cliente tem razão dele e tem os motivos, é lícito, e na maioria das vezes, talvez ele tenha razão, mas ele tem razão, mas ele não tem o conhecimento, às vezes. Legal. Então, o que a gente tenta fazer? Ajustar, né, as necessidades dele com
com com o nosso conhecimento, né? Legal. Então, às vezes ele fala, eu quero um sofá retrátil, mas eu quero uma chaise de 2 metros. Mas o espaço dele ali é limitado. Uhum. Aí a gente vai explicar para ele que ali não é tem outro produto que vai atender ele melhor. Então, assim, eu não sei se a palavra seja razão, mas eu acho que são 2 caminhos. Ele tem os motivos dele para querer aquilo, mas talvez ele não tenha o conhecimento, que aí é nossa parte, né? A nossa É. É parte. por isso que ele faz essa contratação. Exatamente, a nossa parte instruí-lo, falar, olha, o que você acha disso? Aí o cliente vai se deixando aprender mesmo com a situação, até porque ninguém sabe tudo, né? Exato. Eu, por exemplo, sou uma cliente que muitas vezes não tem razão. Mas aí eu tenho esse conhecimento e pergunto, e aí, o que você acha? Me fala disso aqui, qual que é a melhor Sim. solução? É. Então, eu acho que é esse caminho mesmo de Não, legal conversa. demais. Depois, no final, eu acredito que eles agradeçam muito, né, Com Lu? certeza. Fala, poxa, você tinha razão. Ainda eu bem, tinha- porque o cliente quer isso. É, Ele não quer ter razão. é, Ele quer saber se ele quer ter alguém para ajudá-lo. sim. Porque eu não sou obrigada a saber, Sim. né, Legislação. de legislação. É. Leis. Por favor, isso aqui que eu fiz tá certo ou tá errado? Me exato. conta aqui. Me ajuda. Eu vou, mas por quê? Me convenceu. Tá bom, tá certo. É. Então eu acho que essa troca É o que eu falo sempre, quando a gente tem um cliente que ele tá disposto a ter essa troca mesmo de informação, é um cliente que questiona, é um cliente que Exatamente. tá sempre buscando os porquês, é super legal, porque às vezes a gente também, como profissional, a gente não tá vendo a visão dele. E às vezes ele não tem a obrigação de saber passar aquela informação pra frente, Não, porque às vezes é. ele nem sabe o de fato. A Laísa fala isso, que quando eu for construir, eu vou dar problema pra arquiteto, Com porque toda certeza. eu sou Olha- muito questionadora. Só. Quando você contrata um médico para te operar, no meio da cirurgia você vai poder dar pitaco lá? Não. Calma aí, vou doutor. poder. Não, Seria aí um não, doutor. Aí sonho, né? não. Se fosse todo mundo. Anestesiado. Vamos anestesiar os clientes. Seria um sonho. Não, você tá entendendo? Não. Você tem que, quando você Confiar. Mas aonde está o segredo? Em escolher o profissional certo. Sim. Exato. Assim como você escolhe o médico certo para te operar, escolha o profissional certo e confia. Espera o resultado. Eu acho que é esse o caminho. É, com Confie no certeza. processo, né? Confia no Porque, processo. poxa, por que você está contratando aquele profissional, então? Exatamente, é Né? Poxa. Eu acho que o seu maior desafio vai ser escolher o profissional certo. E isso é igual ao médico também. Eu, às vezes, eu posso te indicar o meu. Você vai lá, não bateu. Não bateu psicólogo, é igual qualquer coisa. Sim. É bater o seu gosto com a energia, com a sinergia ali. Ainda mais quando a gente já que a gente tá falando de um processo arquitetônico, né? De um projeto arquitetônico. Cara, eu acho que eu sou fascinada, tá? Então eu acompanho vários arquitetos e gosto muito do trabalho, fico vendo. Só que eu gosto muito do que é mais clássico, então Ok. eu Aí acho que tem a profissional clássica. exato. porque Então eu gosto mais de um Olha. projeto do que eu gosto de outro. E eu acho que isso que é legal a gente passar para o pessoal também, né? Saber entender o que de fato você gosta para Exatamente. facilitar ali dentro do seu Exato. processo. Quando né? você se conhece, é melhor ainda, porque às vezes o cliente não se conhece, ele não sabe o que pedir. Exato. Às vezes você indo em, sei lá, umas 3 profissionais para você entender e saber, nossa, essa Legal demais. me essa- identificou, né? E já vai salvando os Pinterests É. lá. Ah, não, Já vai mas então salvando eu já os seus- mando pra ela, eu falo, Exatamente, gostei que aí disso, gostei daquilo. Porque o cliente que já vem nichado, sabendo o que gosta, é muito fácil. É. É muito fácil. Não, pra legal gente. demais. E falando da experiência do cliente, Lu, como é que você trata o alto padrão lá na loja? Como é que você tem esse cuidado, essa curadoria que você trouxe? O que você tem de diferencial lá na Firmato? Então, é isso que a Laísa falou no começo, que a maior dificuldade para ela era furar a bolha, né? A minha maior dificuldade nem foi lógico que introduzi esse mercado em São José, né? Legal. Porque eu nichei, Uhum. né? Então, vamos supor, eu escolhi um nicho, escolhi um público, escolhi um padrão, e a maior dificuldade é sustentar isso. Então, é muito fácil eu, no meio de uma venda, ou de uma negociação, ou de uma necessidade de um cliente, sugerir para ele uma opção mais barata. Seria muito mais fácil para mim. Uma venda menos complexa. A venda é menos complexa, muito mais fácil, um Mas não é o seu produto mais popular, mas não é o meu produto. O meu produto é um produto diferenciado, ele tem um valor agregado, tem uma história, ele tem o porquê
ter aquele valor mais agregado. Então, sustentar, que nem teve crises, e eu tive pessoas ao meu redor que não, vamos mudar o conceito da loja, vamos colocar produtos mais baratos. Então, a maior dificuldade minha foi sustentar. Não é esse o nicho, é manter a minha posição, é esse produto que eu trabalho. E o Uma cliente... questão de posicionamento de marca mesmo e Posicionamento de brand, né? marca, exatamente. Então, essa é a nossa postura. Então, se você entra na Firmato hoje, você vai ver que os produtos se conversam entre si, apesar de serem multimarcas, e a gente tem variedade de marcas, todas elas com designers assinados, né? Então, nas duas lojas. Uma loja, eu deixei uma loja mais classuda, com designers acho que para um público um pouco mais clássico. E a outra loja, eu deixei todas com designers também, mas um design mais descolado, mais criativo, mais jovial. Então, o cliente vai poder escolher, tem opções, entendeu? E dentro disso também, tem opções de valores também. Então, a gente consegue trabalhar um produto, às vezes até o mesmo produto, com um acabamento mais barato, e a gente consegue adequar para o cliente, entendeu? Eu acho que então a sua experiência dentro da Firmato hoje tem muito a ver com personalização e esse posicionamento de marca muito forte. Então, o cliente, ele já sabe que ali ele vai encontrar produtos de altíssima qualidade, assinados, que tem ali um porquê. Tem um porquê, tem uma identidade. Então, muitas vezes, hoje, vamos por exemplo, você conhece, eu tenho amizades com corretores, algumas pessoas assim, aí eles veem casas à venda, eles falam assim, aqui eu tenho certeza que é Firmato. Eles já olham, já viram um selo, né? Um selo de qualidade. Já viram um selo, que é Firmato. Falei, eu fico feliz, eu fico orgulhosa desse trabalho. Que legal. E você, Laísa, como é que você trata essa questão da experiência do cliente? Ainda mais no seu, que não é a maquiagem da noiva, né? Não é algo tão a dela, legal de ninguém escolher. Vê, gente, mas Exato. vê, tá? Ninguém vê, mas ninguém vê. Depois de no bolso e vê depois ao correr dos anos, né? No correr dos anos. Eu acredito, assim, que, por exemplo, hoje existe um nicho de engenheiros trabalhando em casa muito grande, né? O engenheiro, ele se forma e ele vai lá projetar na casa dele. A gente tem um escritório, a gente tem os softwares todos ali original, nada ali paralelo, né? A gente trabalha dentro de uma metodologia BIM, que é a compatibilização na qual a gente falou, que é a melhor do mercado, sabe? Então, quando o cliente vem e fala, olha, eu achei um valor X um pouco mais em conta, e a gente vai procurar saber, o cara trabalha na casa dele. A gente lá no escritório hoje tem 8 pessoas, 8 engenheiros, todos formados, nenhum é estagiário. Hoje, no momento, né, mas a gente já teve para ajudar, e depois ele se tornou ali um engenheiro júnior. Mas todos eles são formados, todos são especialistas em uma determinada área. A gente tem hoje um engenheiro que é eletricista, que se precisar fazer um projeto de um shopping, por exemplo, é o nosso engenheiro eletricista. Então, são todos ali qualificados, 100% qualificados. Então, ninguém ali Dentro do seu negócio, a qualidade técnica é a sua maior experiência. Muito mesmo. Então, não tem como a gente também fazer algo que tá ali com o cara fechando ali. É mais ou menos né? o teu produto, né, Lu? É um produto de qualidade, um produto assinado, né? Tem um custo por trás disso, do que um produto ali popular. É a mesma coisa, né? O popular não é o popular que a gente trabalha, né? É o produto de qualidade, é o produto assinado ali, né? Então, até porque o alto padrão, uma casa de alto padrão, o cara não vai querer construir uma laje. Exato. Uma laje maciça. Como que eles falam? Uma laje que tem que ter na forma. Todos os ar-condicionados já tem que vir cortado na forma do concreto maciço. Exatamente. Entendeu? Então, isso tem que estar muito claro para o cliente que contrata, que a compatibilização nessa hora é fundamental. E assim, senão ele não vai ter automação. Não vai ter. Porque ele não vai ter onde colocar a caixa depois de pronto. Não vai ter. E assim, a gente está com um cliente, não somente ali entregou o projeto de engenharia e pronto, acabou. A gente está com um cliente ao decorrer da obra. No pós-venda. No pós-venda. Se ele precisar fazer uma alteração, a gente faz, a gente não tem problema com isso.
Então, por exemplo, a piscina, um projeto de uma piscina. Projeto de uma piscina, eu posso fazer para ele quando eu estou projetando, né, a residência dele, ou eu posso fazer o projeto para ele depois, porque ele pode escolher ou fazer com o construtor que ele contratou, ou ele pode depois decidir se vai fazer com o construtor ou contratar uma empresa especializada em piscina. Então, assim, aí o que eu faço? Se ele vai contratar uma empresa especializada em piscina, eu pergunto aí eu entro em contato com essa empresa e falo, porque cada empresa de piscina, por exemplo, tem uma forma hidráulica de fazer. Então eu pergunto, olha, como que você gostaria que eu projetasse, que encaixa melhor o seu produto? E aí ele vai mandar um croquis e eu vou projetar em cima daquilo. Nossa, Então, assim, a gente tem um trabalho todo personalizado também, né? Gente, isso é tão importante. Sim, Isso e eu é acho que, muito e até importante. puxando um pouco do que você falou, e eu acho que a gente já falando de um segundo, de um tema que eu acho que é importante e relevante, é a questão dos relacionamentos nesse mercado que a gente se insere, que é o mercado do alto padrão. Você trouxe um exemplo da piscina, né? Então, Sim, olha como é importante você, como profissional, ter um ótimo relacionamento com os lojistas. com toda É certeza. importantíssimo Essa para troca é você importante. ter esse relacionamento com o arquiteto. Como é que você vê a importância disso e como é que isso impactou nos seus negócios, assim? Não, eu acho que nem só nos meus negócios, né? Eu acho que hoje relacionamento, networking, é o que mantém os negócios, né? Essa troca, lógico que tem que ser uma troca de confiança. Vamos por a Liza, que tem aí um nome no mercado, ela vai indicar um profissional que ela confia. E vice-versa, né? Então, essa troca, ela acaba sendo natural. Eu acho que a aproximação é natural entre empresas sérias que têm um trabalho bom e acaba sendo natural. A indicação é natural, né? Porque eu vou precisar da Liza daqui uns dias, a Liza precisa de mim, só que ela vai me indicar só se ela confiar no meu trabalho. Então, essa troca, ela é fundamental. Com toda certeza. Ela é fundamental. E eu sinto isso, porque a minha loja ela trabalha, meu público, eu tenho cliente final, sim. Eu tenho clientes que são reincidentes de anos e anos e anos. E esses clientes vieram através de um arquiteto no começo, e às vezes o cliente trocou o profissional, trocou de lugar no Brasil e continua sendo cliente da loja, mas o profissional de arquitetura, que é o meu principal cliente hoje, porque o cliente O seu sozinho. canal ali. O cliente sozinho ele não vai fazer. Ele não faz. Hoje em dia, o cliente quer o arquiteto, né? Então, o meu principal cliente é o arquiteto. Essa relação o arquiteto tem que sentir muita segurança na Firmato. Entendeu? Que ele vai especificar um produto que vai ser entregue o que ele especificou, que vai ser entregue na medida que ele especificou. Na mesma cor, né? Na mesma cor que ele especificou, que a gente não vai alterar ou vai dar palpite no projeto dele para mudar no meio do caminho. E acontece, acho que na sua área. Então, o arquiteto precisa ter essa segurança. E na Firmato, a gente trabalha com muito clareza nisso, sabe? Nessa relação. Muito clara. Se acontecer no meio do processo, o cliente estar insatisfeito com alguma coisa ou não gostar, então vamos resolver lá com o arquiteto. Não, legal. Porque, né, vamos respeitar o trabalho de cada um, respeitando o trabalho de cada um. Eu acho que é essa clareza. É fundamental. Eu acho que a clareza nos relacionamentos, ser transparente, eu acho que isso é fundamental. Não, legal. E você, Liza, como é que você vê essa questão dos relacionamentos na Loures hoje? Eu acho que é um pouco não, né? Eu acho que a Lu falou por mim. É 100% relacionamento. 100%. Você imagina que o arquiteto, ele tá me indicando ali o cliente dele, né? Porque o cliente dele, o arquiteto é meu cliente também, né? Como o da O Lu. cliente chega, na verdade, quando o cliente decide construir, a primeira pessoa que ele vai procurar é o arquiteto. É o né? arquiteto. Eu tenho clientes finais também, mas a maioria são os arquitetos. E o arquiteto, ele confiar na engenharia é 100% relacionamento. É 100% confiabilidade, porque a engenharia, né, a estrutura, né? Então ele tem que confiar no escritório e aí o cliente dele chega, a gente explica, mostra o produto. Então é 100% relacionamento, com certeza. Eu acho que lá no escritório também, hoje, acho que tudo que a gente foi construindo foi a base de relacionamento. Quando eu resolvi montar o escritório, como eu comentei para vocês, eu vim de São Paulo, então os meus clientes eram grandes contas de lá, então eu era Customer Success, então eu fazia CS em São Paulo, só que aqui eu não conhecia ninguém, eu tinha 20 anos, não tinha nem terminado a faculdade, e eu falei, cara, como é que eu vou
construir uma rede de relacionamento que vá fazer com que o meu negócio se posicione. E eu sempre, depois, óbvio, eu já quis fazer várias coisas dentro do direito, tá? Então, eu já quis fazer criminal, eu já quis fazer família, eu já quis fazer várias coisas dentro do direito. Quando eu fui pra São Paulo, eu falei, não, é empresarial que eu vou fazer. E aí, quando eu falei, cara, e aqui em São José, como é que eu vou me inserir nesse mercado? Porque eu não tinha acesso a essas pessoas. Porque até então eu não tinha atuado no mercado de trabalho aqui em São José. Não conhecia ninguém. E aí foi onde surgiu a ideia da N2, que é nosso grupo de relacionamento, que até a Laísa participa, que é justamente de empresário para empresário, sabe? Falei, cara, eu preciso entender o que essas pessoas estão fazendo, não na intenção de buscar cliente, não, porque Uma hoje troca. de uma troca. entender efetivamente como é que essas pessoas estavam atuando, assim, de ter esse acesso, de entender as dores, porque eu era nova no mercado, então eu não sabia quais eram as dificuldades que eu ainda ia passar pelo processo do empreendedorismo, então eu não sabia como era liderar pessoas, apesar de eu já ter um cargo de head na startup, ter um time ali gerenciado, mas assim, não tinha experiência de ter o meu próprio time, entendeu? Não tinha uma pessoa por trás falando, faz desse jeito, faz de outro jeito. Então, eu acho que esse era o principal ponto, assim, de dificuldade quando eu iniciei no mercado. E aí, eu queria saber de vocês, assim, qual que foi o maior desafio que você passou, Lu, até hoje, assim? Teve uma fase que você pensou em desistir? O que que você fez pra sair dessa fase? Como é que foi isso pra você, né, nesse sentido? E ainda mais no mercado joseense, de um produto que Sim. a sociedade, de fato, não estava preparada ainda para receber e você teve que fazer desmistificar mesmo esse processo. Como é que foi isso para você? Na realidade, assim, desistir nunca. Tá. Eu nunca pensei em desistir. Tive fases difíceis, sim. Por quê? Porque eu, inclusive, quando eu fiz o curso de empresariado que a gente faz, né? O MBM, a gente sempre fala dele aqui, viu, Flávio? MBM, Pode, gente, ó. MBM. Quando eu entrei lá, a primeira vez, né? Acho que foi em 2018 que eu fiz, acho que foi em 2018. Quando eu entrei falando, eu preciso aprender a ser empresária, porque eu sou empreendedora. O empreendedor é aquele que faz, ele sai fazendo tudo, igual um trator. E eu não sabia empresariar. Então, assim, toda a parte eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia qual o processo e como executar aquilo. E quando isso acontece, você acaba que quando você não tem essa direção, acaba que você nem atrai profissionais para trabalhar com você com a mesma visão. Quando eu comecei a fazer o MBM, que foi ótimo para mim, eu fui aprendendo ferramentas de gestão e para eu poder gerenciar ou nem gerenciar, fazer a gestão do meu negócio mesmo, na parte administrativa, todos os processos, e ali foi sendo mais fácil para mim. Eu fui atraindo profissionais experientes, e aí eu tenho hoje uma equipe que faz essa parte toda da gestão muito, muito bem estruturada. Não estou 100% ainda, porque eu ainda estou buscando me aperfeiçoar, né? Claro. Continuo fazendo MBM, só que agora é Advanced. Mas a minha maior dor foi ter que aprender na raça. Entendeu? Porque então eu sou a vendedora. De uma hora para outra cai um negócio Exatamente. no meu colo. É. E gente, é um negócio que tem um fluxo de giro, assim, alto e uma responsabilidade enorme. Eu trabalho com valores de clientes, né? Eu compro produtos para eles, assim. Então, é uma responsabilidade. Então, eu precisava aprender a fazer aquilo de uma forma excelente, porque eu sou da excelência. E eu sou da autorrealização. Então, assim, para mim, o trabalho em si, o resultado não é o financeiro. O resultado, para mim, é o bom resultado. É olhar e falar assim, o cliente gostou. Top, que lindo que ficou. Até esqueço quanto que entrou na conta, se tem dinheiro. O meu negócio é da autorrealização. Então, o meu maior desafio foi aprender a ser empresária. Hoje eu tenho orgulho de mim, assim, da onde eu cheguei, o que eu sei. Lógico que eu tive ótimos, né, mentores, né, que me ajudaram. Eu também, que nem o Flávio fala pra gente, né, a gente precisa ter a xícara vazia. Então, eu também me coloquei na posição de não, eu preciso aprender, e eu aceitei aprender, né? Então, foi um dos maiores desafios, porque teve a crise de 2016, e no começo eu tive um sócio investidor. Então, para mim era pior ainda, porque o sócio investidor ficou comigo só 2 anos. Na crise de 2016, ele falou assim, e agora? Eu quero um retorno.
Aham. E aquela situação, eu falei, e agora? Eu falei, tá bom, eu vou. Ou senão eu vou vender a minha parte para outro sócio. Não posso ter outro sócio. Eu nem sei, a pessoa não entende, nem a gente Sim. não tem, porque meu sócio era ótimo. Então, assim, não quero. Falei assim, então vamos vendo para você. E aí foi esse desafio, comprar a parte dele, e na crise, e aprender tudo aquilo. Então foi. E ficar sozinha. E ficar sozinha. E hoje você é sozinha. Hoje eu sou sozinha. Mas a melhor parte, a minha parte mais fácil, é fazer o cliente gostar do design igual eu gosto. Então, vender um produto para ele de design, manter esse padrão, porque eu acho que a gente chegou num padrão e eu quero só subir, eu quero trazer coisas novas, aí eu fico viajando em trazer coisas melhores, entendeu? As pessoas, às vezes, e muitas pessoas tentam nos desanimar, né? Não tem público para cá, não. Mas tem. Tem, mas tem. O nosso Tem. cliente quer, a gente quer. É. A gente é um dos maiores PIBs municipais do Brasil. Sim. Exato. A sexta melhor cidade para se Sim. viver. Entendeu? Então, assim, a gente tem público, sim. A gente não tem, talvez, ainda a cultura que a gente mereça aquele produto bom também. Sim. Né? Eu Exatamente. mereço, eu trabalho, eu quero aquilo. Então, Sim. então é isso. Esse foi o meu Exato. maior desafio. E é constantemente me aperfeiçoar Legal. para escalar, entendeu? Porque se você se você não tem uma base boa, você não vai conseguir sair dali, né? Então, Legal É isso. demais. E você lá? Bom, eu acho que o grande desafio que eu tive foi recentemente. Porque eu sou aquela que gosta de trabalhar, gosto de estar presente em cada projeto, de acompanhar tudo. E eu sou comercial da empresa, sempre estou ali presente com os meus clientes também. E eu tenho uma bebezinha de 4 meses, né? Então, parar, eu fui forçada a parar, É que não foi algo que foi planejado, né? foi algo ali bem impactante, porque eu tenho 2 meninas, uma de 14 e uma de 4 meses. Então, a de 14 tem muito tempo, né, já. Agora, de 4 meses, eu estava ali bem no meu processo ali de crescimento, estava terminando, inclusive, o nosso curso no MBM, né, pensar assim, não, Laís, agora é hora de parar um pouquinho. Eu parei uns 3 meses, o escritório continuou, graças a Deus, a equipe maravilhosa, por isso que é super importante a gente ter o time certo, né? Treinado e dentro da Treinado cultura. e olha que inclusive o faturamento ele aumentou enquanto eu não estava lá, então foi tudo certo, mas para eu parar um pouco e falar, Laísa, calma, agora você tem que respirar, uma outra prioridade. uma outra prioridade, cuidar da tua bebezinha, acabou de ter, e isso foi um desafio muito grande para mim. Mas já tô aí trabalhando, tô conseguindo conciliar 100% ela e o escritório, os clientes, né? Hoje eu não fico projetando mais, né? Hoje a gente tem um time que projeta, mas eu sou comercial, né? E o comercial, ele cuida de tudo, né, Lu? Ele é o comercial, ele é o financeiro, ele revisa o projeto, é tudo, né? Ele tá ali com o cliente, tá ali nos eventos, Acho que tudo network. passa na mão do comercial, na verdade, Nossa, né? Então, assim, tudo. eu também, hoje, não me coloco atrás de computador pra fazer peça que eu não vou fazer. Entendeu? Eu cuido da estratégia, mas as meninas brincam, não, colocar a Gabriela pra fazer uma petição, um processo, 15 dias, porque eu já não tenho mais o feeling de ficar ali atrás do computador planejando. Mas eu também faço comercial no escritório. Hoje a gente tem essa divisão, minha sócia cuida de toda a parte operacional, só que tudo passa pelo comercial, porque se Tudo. é um cliente ali que tá precisando de um reporte, o time liga. Você não pode falar com tal cliente que a gente tá precisando de tal documento? E aí a gente acaba tendo essa... E às vezes, esse muitas das vezes o relacionamento. cliente quer falar com você, né? A gente tenta ali direcionar, né? Eu deixo uma pessoa Essa é a diferença responsável do atendimento personalizado, né? eu deixo uma pessoa no escritório responsável por cada projeto. Mas o cliente acaba querendo falar com você, né? E aí você tem que estar à disposição, né? Sempre Exato. para o cliente. É. Mas graças a Deus foi um desafio e um desafio muito bem, assim, alcançado com sucesso, vamos dizer. superado, né? Superado. Eu acho que quando a gente fala de desafio empresarial, de empreendedorismo, enfim, qualquer desafio que a gente encontre na nossa jornada, o importante é a gente entender o porquê que a gente Exatamente. passou por aquilo, Com o todo como e curtir o processo, que é uma coisa que a gente aprende também na MBM, né? Exatamente. Então, E como a gente vai sair depois dele, né? exatamente. porque Porque tem o o que aprendizado. acontece com a gente não pode escolher, mas como a gente reage com o que acontece com a gente Exato. é E, o que cara, vai nos fazer
Exato. E a Laisa, pra mim, assim, pessoalmente falando, é um exemplo de mulher, de mãe, enfim. Já falei isso pra ela. Ela é minha madrinha no MBM, então ela me incentivou a buscar essa melhoria, essa né? Esse melhoria, né? crescimento. Essa evolução, né? Exatamente. Essa fase, tive a oportunidade de passar com ela perto. Uma gravidez foi de alto risco. Uma gravidez que ela... E em nenhum momento ela deixou de lado o propósito que é a Loures. Eu sentia que, apesar dela estar com o coração apertado, assim, muitas vezes com dor, Exatamente. ela ia. É verdade. Ai, que Ela estava loucura. parindo, ela estava É, parindo, e ela Acho que você ia. falou a palavra, é porque é o propósito. É o propósito. Eu acho que o diferencial dos empresários é que tem aqueles que têm o propósito. Então, Exato. quando é propósito, nada vai te fazer desistir. Nada para. Que é o que você Nada- falou. Às exatamente. vezes você nem tá olhando Não, o faturamento. não. Você realmente tá É o olhando o resultado propósito. final. É o propósito. É o porquê que você tá com aquilo ali. Então, as dificuldades você já sabe que virão. O tamanho delas vai ser no momento, que às vezes é um obstáculozinho, às vezes é uma montanha. É. Qual o tamanho do obstáculo a gente não sabe, mas a gente sabe que vai A ter. gente tem que aprender com ciência. aquilo, né? Exatamente. Né? E quanto maior o obstáculo, mais você vai aprender, né? Mas... Então, E é uma Mas é delícia, isso. né? Também os obstáculos. Eu gente eu vai sempre... aprendendo. com eles. eu tô querendo eu tô me treinando agora a não achar tão gostoso, porque diz que quando a gente acha Ah, muito é? gostoso, a gente atrai demais. Ai, que merda. Tô naquela, gente, tá bom, eu consigo resolver desafios. Eu já sei disso, Pode ser o universo. pequenininho. Pode ser ser pequenininho. A quântica, né? Vai um pouquinho. Menos. Mas eu acho que é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes, quando eu tô cansada, eu falo pra Laís, ai, não quero mais trabalhar. Ai, quero desistir. Ela falou, você não aguenta 2 dias dentro de Não casa. aguento. Porque eu acho que a minha vida já é, assim, tão agitada que eu não me vejo. Ontem eu fiquei em casa. Ontem eu trabalhei de casa. Tava fazendo reunião com o time, com a equipe e tal. Aí quando deu 2 horas da tarde, eu falei assim, nossa, eu devia ter ido pro escritório. Então. Vou. Então, É que assim, a Gabriela, ela é ligada, assim, sabe? Ligadona. Ela faz crochê. aí eu Lu. faço. Ela pinta quadro. Aí eu Ela molda argila Então, lá. É uma pessoa que precisa produzir. Ela precisa Como é gastar independente. energia. Imagina ela criança. Imagina a criança. Mas Meu eu Deus. sempre fui do manual, eu sempre fui do design. Eu fiz estilismo, eu fiz moda, costura, né? Como que falava Uma na futura época? potencial cliente para firmar. É, com toda certeza. Não, com Né? certeza, Ela já- com certeza. Já tem todo esse olhar já, ó. Tenho, eu falei quando a gente foi lá, eu tinha um puff, eu falei assim, minha cara, aquele puff. Aquele puff que tá lá na frente. É lindo. Não é maravilhoso? Aqueles amarelinhos, né? Sim, eu achei maravilhoso. Então, É de uma design que chama Roberta Bancheri. então eu Depois adorei. você segue ela no Aí eu vou Instagram, ela é seguir. Eu ótima. falei pra ela, é assinado, linda. Exato, mas é exatamente Mas é isso. sua cara, Tudo no né? escritório a gente foi pensado assim, ó. Tem Personalizado. escultura que eu fiz pro escritório. Tem quadro que eu pintei, tem quadro que a minha sócia pintou. Eu incentivei, inclusive, ela a pintar. Porque eu acho que isso é importante também, você colocar você ali dentro Sua daquilo. identidade, né? Então, o escritório hoje não parece. Lá você já foi, fica aqui o convite pra você também conhecê-lo. Eu vou. O escritório hoje não parece um escritório de advocacia. Ele não é um escritório escuro, ele é um escritório super clean, com várias peças diferentes, que a gente gosta muito de... Eu, particularmente, gosto muito de decoração e tudo mais. Então, eu acho que isso faz a diferença. Por É a quê? identidade, né? Totalmente. A casa dela também é, cada cantinho ali. né? Exato. E isso é o incrível na arquitetura e no meu trabalho. Exato. Porque o meu trabalho é assim, ele entrega e às vezes o mesmo produto, gente, o mesmo produto, o E mesmo sofá, outro cenário. com totalmente diversas diferente. identidades diferentes. A gente fez agora um sofá que eu tenho lá na minha loja, ele é branco, retinho, a gente entregou para um projeto de uma arquiteta que fez ele em ângulo, mostarda. Ai, que Falei lindo. assim, gente, outra cara numa parede com tijolinho, ficou outro, sabe? Outro ambiente. Então, essa versatilidade, como que é? Versatilidade. Versatilidade nas composições, no meu trabalho, é delícia. E eu acho que essa mesma palavra é o que faz o empreendedorismo ser mais leve. É a gente ter o nosso QA, né? Nosso coeficiente de adversidade que a gente aprende no MBM.
Porque eu acho que aí o processo fica mais gostoso. E aí a gente entende o porquê você tá tomando aquela decisão. Quantas vezes eu, mas por que que eu tô escolhendo? E aí para de pegar. Minha mãe sempre fala isso pra mim. Para de pegar tanta coisa pra você. Só que eu não consigo, não, entendeu? Então, qualquer desafio novo, topo, qualquer coisa, vamos. E aí, o ObraCast delas mesmo foi um super desafio, uma coisa que eu não tava esperando. Mas eu atendo o mercado imobiliário e atendo o alto padrão, construção civil, mas na parte jurídica, né? Eu não entendo ali o profundo. A gente até acaba aprendendo uma coisa ou outra com o cliente, mas assim, como é que eu vou. É um desafio. Então, pra mim, não, mas vamos, vai dar certo. Então, eu acho que essa questão da gente conseguir ter isso é o que faz diferença. O empreendedor nato, ele vê em todas as situações oportunidades. Sim. Exato. Então, o ObraCast para Isso. você, ele talvez você não tenha conscientizado isso no momento, porque fica no inconsciente, né? É legal quando a gente toma a decisão consciente, mas muitas vezes o empreendedor nato, ele toma decisões inconscientes, mas que vão beneficiar ele no processo. Então, isso aqui com certeza vai te trazer benefícios já que você não tinha mensurado. Já estão. Exatamente. Eu acho que é até uma questão de posicionamento, não de Exatamente. imagem pessoal, mas também de conhecer novas pessoas, Exatamente. de conhecer, ter a oportunidade de conhecer outros mercados, porque Exatamente. quando a pessoa ela senta aqui, Lu, te conheci hoje. Exatamente. Você já sabe um pouquinho de mim. Exato. E é isso que é o mais legal, sabe? Uma vez eu convidei, não sei se você se lembra, ia ter um encontro de empresários dentro da construção civil. E eu acho que eu tava com a Gabi um dia antes. Eu falei, vamos comigo, Gabi? Você lembra? lembro. Eu acho que foi uma das primeiras entradas mas ali é. pro mercado, né, da Sim. construção. Foi, com certeza. E eu topo tudo. Então, assim, distrito do design aqui agora, né? vai Que ter. teve a lei que foi aprovada. Exatamente. Cara, e aí eu fui num evento, acho que foi com a Raquel Botelho. Fui com a Raquel no evento, depois fui com você no outro evento. Ah, gente, eu vou ali ver uma moça pintar. Acho que ela ia pintar numa loja aqui na Madre Paula, não lembro o nome da loja. E aí ela foi pintar vidro. Ia ter ali uma artista que ia pintar os vidros, eu vim sozinha. Eu falei, eu vou lá ver. Vou lá dar uma Eu lembro. olhadinha. Exato. Então, assim, eu acho que esse mercado, o mercado arquitetônico, Essa o curiosidade, design né, me sua? chama muitíssima atenção. Eu tenho esse olhar e às vezes é até ruim, porque foi o que você falou no começo. Às vezes eu não encontro o que eu de fato eu tô esperando aqui. Então, acho que essa é a dificuldade de quem tem esse olhar um pouquinho mais apurado. Meninas, mas pra gente finalizar também, nosso encontro passou tão rápido. A gente já tá falando aqui Verdade, vários. nossa. Falei pra vocês, ó, já estamos aí quase finalizando. Mas eu queria saber, né, se vocês tivessem alguma, assim, alguma palavra, alguma dica, algo que você pudesse falar para alguém que queira entrar dentro de um segmento parecido com o seu, do que você vive hoje, o que você gostaria que tivessem te falado lá atrás, assim, e que teria mudado o jogo para você? Acho que algum conselho é você ter muito claro aonde você quer chegar, né? Clareza. A clareza, ela não vai extinguir dificuldades e erros, tá? Você pode ter clareza e mesmo assim errar no processo. Então, eu acho que os erros são necessários e fundamentais porque eles vão te ajudar a crescer. Mas você ter clareza no que você quer, né? Não adianta. A pessoa muito instável. O meu pai fala isso. Tinha uma palavra que meu pai fala que assim, pedra que rola muito não junta limo. O que significa isso? Aí eu ficava pensando, mas por quê? Por que significa? Porque normalmente o limo, ele cresce, aí através do limo vem a planta, aí a planta cresce a raiz, desce, aí depois que frutifica. Então, quando você tem certeza daquilo, do seu objetivo, do seu propósito que você quer, vão acontecer situações que vão querer te fazer desistir. Mas você mantém firme o seu foco, é aquilo que eu quero. Então, eu nichei, é isso que eu quero. Ah, não, mas coloca... Não, faz dessa forma que é melhor. Não, mantenha o seu foco ali no que você tem certeza. E trabalhe duro. Não existe essa de, sou empresário. Não vou ali, sou empresário que vou nos eventos. Eu falo, as pessoas falam, você não vai em lugar nenhum, Lu. Mas por que você não vai em lugar nenhum, Lu? Porque eu sou 100% trabalho. E eu penso assim, como as pessoas dão conta? Porque como eu falei que eu sou sozinha, então eu sou sozinha, mas eu adoro comercial.
Então, eu ainda atendo uns clientes. Eu tenho uma equipe maravilhosa, mas eu ainda atendo uns clientes. Que é o que me satisfaz, que é o que me... É da sua essência preenche. Que é lá, a minha né? essência. É. Então, eu tenho ainda uns clientes de estimação, que eu ainda não consegui entregar. Então, eu ainda atendo. E fora isso, eu tenho as outras coisas por que me trás. Estratégico. demandam muito trabalho, né? Então, trabalho duro, é isso. Trabalhe muito, trabalho duro. Acredite no seu propósito, no seu feeling, né? No que você está disposto a fazer e vá em frente. E eu acho que isso. assim, conhecendo um pouquinho hoje do que você trouxe pra gente, a questão do branding também da sua marca, entender e conhecer do seu produto, né? Exatamente. Então, Isso ninguém pode saber mais do que você sobre aquilo que você vende. É, lógico. Você nunca pode ser surpreendida, tipo, com uma coisa que você não conhece. Então, estude, busque. Vamos supor, eu viajo para Milão quando tem a feira, ou quando eu tenho a oportunidade, é sempre com foco, buscando coisas novas e para o trabalho. não, legal demais. E você lá? Bom, eu acredito que é não desistir das dificuldades. Porque quando você resolve, não é ser empresária, né? E empreender primeiro, eu acho que primeiro vem o empreender, depois para você se tornar empresária, né? Você empreender, é o que a Lu falou, vai vir muitas dificuldades. Não desistir na E eu primeira. acho, eu ouço, assim, às vezes as pessoas falando assim, uma coisinha boba se torna um negócio tão gigante e ela quer desistir daquilo que ela ficou almejando, ficou pensando, então aquilo não era o propósito dela. Então eu acho que tem que ter o seu propósito muito bem traçado e não somente da parte empresarial, sabe? O seu propósito como pessoa, como ser humano, porque eu acho que primeiro, inclusive, tem que vir assim, como pessoa, como ser humano, para depois vir o empresarial. Porque é uma essência, né? É a verdade ali, né? E senão as coisas não funcionam, senão as coisas, como a Luz diz, não se floresce, né? Se perde no caminho. E aí nada se acontece. Se você mesmo não é aquela pedra que se você Com mesmo não acredita em limo você, ali, com né? limo ali, que parou ali, não tem nada jeito. acontece. E é assim, e assim, ó, sempre vai ter desafios, sempre, a gente terão sempre isso. tá crescendo, a gente sempre tá aprendendo, e é o lindo da vida, né? É o maravilhoso. lindo da vida, essa habilidade com eles, entendeu? Cara, eu tô assim, chocada com o episódio de hoje, porque eu acho que a gente foi o primeiro que eu não quis fazer com pauta, vou confessar com vocês. Sério. Eu sempre faço. Deixou a gente, né? linda. Olha, Cara, porque eu sabia que vocês duas, assim, não conhecia a Lu, mas eu sabia que vocês tinham muita experiência pra trocar e eu acho que é algo que vocês vivem muito, né? Então, assim, eu falei, cara, eu queria que fosse um bate-papo leve pra elas justamente, assim, rolar algo de dúvida que eu tenho, porque tenho várias dúvidas sobre o mercado, mas também do que, de fato, vocês conseguem mostrar e o que vocês vivem. E eu acho que é mostrar o que realmente a gente vive, mostrar que independente do tamanho da empresa, independente do faturamento, independente do mercado, do nicho, tem as mesmas dificuldades, só que com formatos diferentes. O meu formato de um problema é quadrado, o da Laisa é redondo, o da Lu é triangular. Mas todas nós temos problemas e desafios nas Exatamente. empresas. Então, eu acho que essa é a grande questão. Também nunca pensei em desistir. E aí, quando a gente tá cansada, é o que eu falo sempre. Chora um dia. Dorme que Dorme passa. Dorme que passa. Minha avó fala isso. Exatamente. Dorme que passa. É isso mesmo. Então é isso, meninas. Prazerzaço Nossa, receber eu amei, vocês eu aqui. também. Ai, Lu, Foi venha super mais vezes, legal. Laisa. Venha mais vezes. Pode Depois deixar, Pode Gabi. convidar. queria realmente falar com vocês sobre comercial depois. A gente pode marcar um episódio. Sim, vamos. Depois vocês comentem aqui o que vocês querem que as meninas tragam. A gente pode marcar algum outro episódio. O pessoal da E-Pontual, que é nosso patrocinador, mandou um mimo pra vocês. A Gé vai trazer aqui pra gente. Que fofinhos. Coisinha. Obrigada. Obrigada, linda. Da Obra Obrigada, Cast. gente. Meninas, deixem aí o Instagram de vocês, o Instagram da loja, da Loures, pro pessoal que tá em casa seguir a gente também. @Firmato Móveis e @Firmato de Base. São 2 lojas. E o meu pessoal é @Luciene Holly. O meu é @Loures Projetos e o meu pessoal Laisa Loures. Gente, muito obrigada, meninas. Prazerzaço. Eu agradeço, Obrigada, amor. viu? Prazer. Obrigada, Obrigada, viu? amor.
Uma honra dividir a mesa com vocês. Não, uma a honra gente que é agradece, eu nossa, agradeço. é. vai. Pessoal, esse foi mais um episódio do Obracast delas. Comentem aí episódios, temas que vocês querem saber que a gente vai preparar com muito carinho. E é isso. Até mais.